Olá, seja bem-vindo a mais um Feedback, o seu podcast semanal. Hoje eu tô com um convidado que, cara, eu conheci ele há um tempo atrás, acho que tem mais de 10 anos que eu conheci esse cara. E, bicho, o cara era da área da comunicação, era muito desenrolado. E olha, desenrolado ele entende, viu? Ele é especialista em YouTube, então você que já quer aí, ó, saber dos truques de YouTube, saber como é que você faz para colocar seus vídeos no ar, como é que você faz para trabalhar com isso, fica ligado que ele vai falar tudo aqui, hein? Você que está nos assistindo pelos podcasts da vida, fique de ouvido no caso, né? Porque ele vai contar os segredos que permeiam esse ramo. Ele é palestrante, educador, estrategista digital e tem alunos, ó, pelo mundo afora. O cara já rompeu todas as barreiras: Brasil, Portugal, Itália, China, Paraguai. Seja muito bem-vindo ao Feedback, Fábio Atual. Show de bola, Caio. Satisfação imensa estar com você aqui e o público que te acompanha, que te segue. Satisfação. Estou aqui como um servo, né, para poder servir a vocês aí de informação. Cara, você sabe que assim, eu tive a ideia de fazer esse podcast, né? E a gente transmite não só ele pelo Deezer, pelo Spotify, por todos os canais de streaming, na verdade, de áudio, e também no YouTube. E um dos primeiros caras que eu listei lá de convidado foi Fábio Atual. A gente tem que falar com o Fábio Atual. As pessoas que são aqui de Alagoas, com certeza já deve saber por quê, né? Já deve ter escutado falar no canal do Fábio, já deve ter escutado um pouco da trajetória dele nesse ramo digital. As pessoas que não são daqui de Alagoas também podem ter escutado já falar de você, mas para a gente que é daqui de Alagoas, né? Para quem não sabe ainda, que está nos assistindo, nos acompanhando pelo podcast, eu sou aqui de Maceió, em Alagoas, e o Fábio, ele é tipo assim, pioneiro no YouTube aqui em Alagoas. Ele é um dos principais canais, se não o único, que chegou a alcançar aí as marcas de mais de 100 mil inscritos no YouTube. Tem lá a plaquinha tão desejada, né? A primeira plaquinha tão desejada pelos YouTubers está ali atrás, ó. Então, assim, quando a gente disse assim, vamos começar o podcast, e a ideia também, o formato foi para o YouTube, eu disse, pô, a gente tem que, se não for o primeiro, foi o segundo. Eu disse, cara, a gente tem que chamar o Fábio, porque o Fábio é o cara quem tem que falar sobre isso, é o cara que tem que virar a chave, cortar a tesoura, cortar o laço. Mas eu fiquei também assim, poxa, o cara já tem uma experiência, eu vou pelo menos fazer um mês de vídeo, de podcast, para mim poder aprender a fazer isso, para também não chamar o cara aqui e passar uma vergonha. Não, que é isso. Fico honrado, né, pelo convite e pelo que você falou. Sou realmente um dos primeiros. De pegadinha, de certeza, eu sou o primeiro canal. Montei o primeiro canal que criou projeção aqui no estado. Né? A gente hoje tem mais de 450 mil inscritos, 457, eu acho, mil inscritos. E o número vultuoso é de visualizações, mais de 75 milhões de visualizações. Uhum. Aí eu posso dizer com certeza que poucos canais, talvez até eu seja o único canal, não posso bater certeza, mas mesmo com pessoas que hoje já tem pessoas com mais inscritos do que eu aqui em Alagoas, tem vários youtubers, mas principalmente porque são influenciadores grandes no Instagram, aí acabam tendo também um canal no YouTube. Eu não fiz a fiscalização das visualizações, mas acredito que sou um dos poucos, porque tem muitos canais com 5 milhões de inscritos por aí, que não tem o número de visualizações que eu tenho. Mais de 75 milhões, com um canal que praticamente eu parei a atividade de estar gravando pegadinhas, depois eu vou responder o porquê e tal, né, a minha trajetória, tudo o que aconteceu, mas fui pioneiro de fato com um canal no YouTube, fui pioneiro de fato em gravar pegadinhas reais, principalmente, vale ressaltar, e até esse é um dos motivos porque eu parei, né, mas daqui a pouco com certeza a gente vai falar sobre isso. E eu sou jornalista, sou ator, né? Então, antes de ser o cara das pegadinhas, antes de ser o professor de YouTube, eu sou jornalista, sou ator, né? Sou empreendedor e venho trazendo essa soma de bagagens aí, de experiências com rádio, com TV, com a própria internet, nessa minha roupagem para as pegadinhas, nessa minha roupagem para a escola de YouTubers, que aí eu posso afirmar com a certeza, não é de Alagoas não, é do Brasil inteiro, a primeira escola de YouTubers presencial do Brasil. Né? Hoje a gente não está mais com o formato presencial depois da pandemia, mas até a pandemia nós fomos a primeira escola de YouTubers
presencial do Brasil. Não tinha nenhuma outra. Quando eu criei, em 2015, só tinha o próprio YouTube. O YouTube tem a escola do YouTube, que são cursos sazonais, né? Que de vez em quando... E é bem restrito, né? Bem restrito, só para quem tem acima de 10 mil inscritos. Vai lá no YouTube Space, que parece que até que está fechando o YouTube Space do Rio de Janeiro, né? Não tem mais o de São Paulo, é o do Rio, né? Então, assim, eu posso garantir que eu fui o primeiro nesse sentido. Pois é, eu acho que assim, de grande mesmo, a gente tem você, assim, no YouTube, né? Porque a gente tem muito digital influencer, eu não vou muito misturar aqui. Mas no Sim. YouTube, quem se destacou, que muita gente nem sabe que ele é daqui, que é o Mr. Polado Full, que ele é daqui de Maceió mesmo, né? Que ele virou um acontecimento, né? Com aquele jeito psicodélico dele de falar, de se apresentar, o foguinho, né? Criou uma marca, aquele negócio, e aí ele foi parar... Fogo na mão! E aí ele foi parar nas TVs por assinatura, né? Acabou entrando ali no aglomerado do Globosat por conta daquela irreverência dele. Eu acho que ele também muito com uma toiada de youtuber que foi ali, né? Eles meio que juntou ali uma trouxa e levou tudo para fazer conteúdo para eles, porque era mesmo que estava virando. Mas acho que tirando o Mr. Polado Full, eu não sei também que você também não fez esse levantamento, mas, cara, que a gente consegue ver, que a gente pesquisa, que a gente sabe que tá lá e que tem views, como você mesmo falou, é você. Então, eu peço de novo aqui, muito obrigado por você ter topado, ter vindo, e vai ser muito legal a gente conversar. Então, fecha parênteses, vamos começar essa bagaça. Eu quero saber o que é que você já começou a nortear aí o que você está fazendo da sua vida, mas eu quero saber o que você está fazendo do raio da sua vida, porque eu conheci o Fábio, jornalista. O Fábio, ele é pioneiro nas coisas. Ele deu a louca, inventou um jornalzinho aqui na nossa cidade chamado De Olho no Bill, que foi a revolução de merchandise porta a porta, da publicidade porta a porta. Todo mundo queria estar naquele negócio, naquele encarte, que virou um negócio que se expandiu para os bairros inteiros de Maceió, virou uma loucura. Todo mundo queria estar de olho no Bill, né? De olho no Bill virou de olho em Maceió, que todo mundo estava, de repente, estava dentro do caderno de publicidade que você criou. Mas o que é que você está fazendo do raio da sua vida, o Fábio atual, dentro disso tudo que eu já falei que você faz aqui? Então, realmente você citou aí o De Olho no Bill, foi algo bacana, o De Olho no Bill. Eu tive essa sacada de criar o De Olho no Bill e durante muito tempo, a gente ficou acho que 5 anos na ativa e só encerramos a atividade porque a gente decidiu encerrar a atividade, porque o modus operandi do De Olho no Bill, ele mesmo me inviabilizou, né? Porque eu criei um modo único de se fazer entrega dos encartes, e era isso que dava resultado para os anunciantes, né? Então, eu primeiro fui atingir uma camada carente de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz, que era o Benedito Bentes, né? E aí eu fui lá atingir aquela região, criei o De Olho no Bill, fizemos muito sucesso mesmo, de fato. Começamos ali com 5 mil exemplares, depois 7 mil, depois foi para 12 mil exemplares. Rompemos a bolha do Benedito Bentes, fomos parar no Cleto Marques, Graciliano Ramos, e demais regiões ali próximas. E aí depois lançamos o De Olho no Jaça também, simultaneamente, e o De Olho no Sucesso, que era na parte de baixo da cidade. Então, de fato, foi algo que se tornou grandioso mesmo em relação à comunicação, e era eficaz porque a gente tinha um modo de entrega diferente. A gente batia na porta da pessoa, entregava em mãos, pegava nome e assinatura das pessoas. Só que esse modus operandi, ele mesmo que foi o revolucionário, ele mesmo que me tornou inviável, porque a gente tinha que fiscalizar a equipe, fiscalizar os fiscais, fiscalizar os coordenadores, para que a gente mantivesse ali a questão da honestidade em relação à entrega. Foi trabalhando, foi vindo aí, e aí voltei para o rádio, porque eu estava com saudade do rádio, comecei a fazer stand-up comedy nessa época também, quando a gente saiu do De Olho, porque passou a ter mais tempo. Comecei a fazer stand-up comedy, rodei aí os principais teatros aqui, os principais resorts também da cidade, e a coisa começou a fluir, a acontecer, e foi daí que surgiu, do stand-up comedy, que surgiu o canal Os Desenrolados. E foi um sucesso por muito tempo. Começou primeiro ali do zero, né, literalmente, poucas pessoas dando atenção, dizendo que não ia dar certo. Eu ouvi muita gente, viu, Caio, dizer que não ia dar certo.
Não, pegadinha em Maceió não vai dar certo, não. Muita gente falava isso. Não vai dar certo, não. Esse negócio de pegadinha, rapaz. Aí daqui a pouco essas mesmas pessoas estavam batendo palma e dizendo que desde o começo que eu dizia que ia ser um sucesso, né? Quando começaram a bater os primeiros vídeos, aí estouravam 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Inclusive, eu fiz um desafio num vídeo que hoje é um dos maiores virais da história. Não é um dos maiores virais de Alagoas. Um dos maiores virais da história das pegadinhas no Brasil, né? Que é a pegadinha que eu criei, que foi Mulheres Beijando Homens, certo? Essa pegadinha tem 55 milhões de visualizações. Eu ultrapassei Silvio Santos com toda a infraestrutura que ele tem, né? Com as pegadinhas do Silvio Santos. Sim, ultrapassei Silvio Santos, Rede TV, os maiores canais do Brasil, né? Só não ultrapassei o canal Boom. Eu ia dizer isso agora. O tempo de pegadinha que vocês fizeram muito sucesso também era o tempo da leva do Boom, né? O Boom da leva do tempo do Boom. Só que a diferença é que as minhas pegadinhas eram reais. Olha só! Bota, a diferença, coloca aqui embaixo. Denúncia! A diferença era essa. Mas enfim, segue o baile. Vamos lá. Mas admiro muito o Thiago Fonseca, tá? Sim, ele é um cara empreendedor, como um cara que tem várias sacadas inteligentes, mas as pegadinhas dele eram produzidas, né? Já as minhas não eram produzidas, as minhas eram reais, né? Verdade, aí, assim, produzida no pé da letra até, né, Fábio? Porque chegou num momento que o Boom começou a ter uma estrutura tão grande que eles tinham muita cenografia envolvendo a produção da pegadinha, que eu, como telespectador, via que às vezes nem tinha mais tanta graça como no começo, mas tinha uma mega produção por trás do canal. Sim, e vale destacar também, um pouquinho antes disso, eu tinha um outro canal, que era o canal Fábio, jornalista, onde eu tinha o programa Sem Cortes, tá? Foi antes dos Desenrolados. Os Desenrolados veio depois, tá? E esse quadro que eu criei no YouTube, Sem Cortes, que era de bate-papos, de entrevistas, precursor lá dos podcasts. Dos podcasts, eu lembro desse quadro, eu assistia. O quadro Sem Cortes. Esse quadro virou o quê? Virou TV. Eu fui parar na TV Pajuçara e fui parar na TV Nova Geração, para o Brasil todo via parabólica. Como jornalista, eu já ganhei prêmios de jornalismo aqui e lá em Sergipe também, né? Que eu sou de Aracaju, de Sergipe, mas moro em Maceió há 13 ou 14 anos, desde 2009, né? Eu faço as contas aí. E aí, o que acontece? Voltando aqui para as pegadinhas, então o canal Desenrolados foi um sucesso, né, muito grande, e chegou um momento que eu comecei a ter uns problemas de saúde. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes, tá? Aconteceu que eu fiz uma pegadinha que era Uber versus taxistas, certo? E aí, um taxista... Deve ter dado uma treta isso, eu não lembro de ter assistido essa. Não lembro. Era contratando, para ser mais exato a pegadinha, era contratando taxistas para o Uber, certo? Eu fiz metade no Rio de Janeiro, metade em Maceió, certo? Conversando com taxistas do Rio, eu fui para o Rio de Janeiro, gravei uma parte lá e gravei outra parte aqui em Maceió. Essa pegadinha era como? Eu ia até o taxista e convidava ele estava recrutando, era um recrutador do Uber, né? Convidando ele pra... Esse vídeo é um que você faz uma cena como se estivesse numa praça, que tem uma fila de Uber, não sei se foi, não sei se esse não é praça, mas tinha uma fila de Uber, sim. De Uber não, de táxi, né? De táxi, isso, táxi. Exatamente, tem uma fila de taxistas e eu fiz várias filas de taxistas, fiz várias. Fiz uma praça também, você lembra bem, fiz uma praça também, um pedaço de uma praça que é ali na Pajuçara, que eu esqueci agora o nome, que tem uma feirinha, certo? Eu acho que eu assisti esse vídeo. Pronto, esse vídeo, o que acontece? Um taxista, só deixando claro, todos os taxistas me trataram muito bem, levaram na brincadeira, na esportiva. Teve um do Rio que ficou um pouco exaltado, mas foi pouco, né? Foi pouco. Só que teve um taxista em específico que na praia mesmo, em frente à feirinha do artesanato, do lado do pavilhão do artesanato, esse taxista, ele tentou me agredir, né? Ele tentou me dar um murro, aí não conseguiu, eu me esquivei, tentou dar outro murro, eu me esquivei de novo, né? Ativei o modo Bruce Lee, e aí saí desviei de 3 murros dele. Ele, não contente com essa possibilidade dos murros, ele saiu correndo para o carro dele e foi pegar uma arma.
Não é Aí, possível. fui pegar uma arma, ele foi correndo com um HB20, que não era o táxi, era o carro dele mesmo que estava parado no pavilhão, ele foi correndo para lá pegar uma arma. E aí o meu cinegrafista estava do outro lado, e do outro lado tinha um caminhão daqueles do desarmamento. Olha a ironia. Um caminhão não, um micro-ônibus do desarmamento. Micro-ônibus. E o meu cinegrafista ficou nervoso, começou a tremer lá a câmera, e eu, carreira para quem te quero, saí correndo, atravessei a pista, quase fui atropelado, entrei dentro do carro e saí dirigindo assim, embaixo do volante. Saí voando. Depois desse dia, eu passei 3 meses sem gravar vídeos. Porque toda hora que passava um taxista, eu ficava com medo. Nossa! Achando que era o cara. Eu fiquei como se fosse uma síndrome de pânico. Não uma síndrome de pânico totalmente, como psicológico, mas... não mexeu com o psicológico. Fiquei abalado. Então foi a primeira vez ali que subiu o sinal de alerta. Aí depois eu voltei a gravar, passou-se aí mais, acho que 1 ano e meio, 2. E aí teve um dado momento, Caio, que eu cheguei e comecei a sentir muita dor na coluna. E eu tô fazendo tratamento até hoje. E aí foi quando eu parei de gravar pro canal. Eu tava com dor na coluna forte, muitas dores fortes na coluna, e também com uma gastrite que tinha virado úlcera. Nossa. Então tava muito mal. Aí eu comecei a fazer tratamento e parei temporariamente. Parei temporariamente para me cuidar. Né? Eu melhorei da úlcera, hoje é só uma gastrite controlada, mas a coluna até hoje mesmo, inclusive, literalmente esse dia que nós estamos aqui, eu fui para osteopatia, eu faço tratamento, fisioterapia, osteopatia, pilates, entendeu? Eu faço massagem, um monte de coisa que eu sinto realmente muita dor na coluna, muito desconforto. E aí você diz, mas o que tem a ver a coluna com as pegadinhas? Tudo. Porque se eu levar uma carreira de alguém, eu não aguento. É eu vou ter que correr, entendeu? Então foi quando eu tive que parar ali, e aí fui deixando o tempo passar, e até que eu perdi aquele tesão, né, de estar gravando também. O YouTube mudou umas políticas também de monetização para canais de pegadinha, começou a desativar a monetização por achar perigoso, né, e tal. E aí eu fui perdendo o estímulo e parei de gravar, né? As pessoas pedem muito para eu voltar, e eu penso em voltar, mas com outro formato, e ainda não decidi o formato. E aí muita gente me pergunta por que eu não criei, porque eu não usei o canal Desenrolados para criar outro canal, como eu tenho o meu canal Fábio Atual, que é o canal atual hoje que eu uso, é o canal voltado para marketing digital. Por que você não pegou? Já estava com um monte de inscrito ali, porque eu estaria desvirtuando, tirando o pessoal que estava predisposto a assistir a um tipo de conteúdo, né? E ir para marketing digital. É uma ruptura muito grande. Agora, se eu voltar nos Desenrolados, que eu penso em voltar, com uma vertente de entretenimento, aí tudo bem, porque vai estar alinhado com quem se inscreveu ali, o propósito. Algumas pessoas podem sair, mas vai estar mais alinhado com o propósito. E eu venho conversando com o pessoal, já gravei algumas lives, já fiz algumas lives dizendo, olha, eu estou pensando em voltar, mas em outro formato, mandei ideias, etc e tal. E aí é isso que ao futuro a Deus pertence, mas quem sabe em breve eu volto. Quando você criou lá o primeiro canal, né, o Fábio Atual, que você fazia aquelas entrevistas, o que foi que lhe fez, assim, pensar em criar o canal de pegadinhas? Foi a questão do cenário, que naquela época estava estourando 1 ou 2 canal de pegadinha. Eu não sei se na época antes de mim já tinha começado já. Eu acho que não. Já, né? Eu entrevistei o Whindersson. Eu entrevistei o Whindersson no meu canal. Mas era recente. O Whindersson tinha 100 e poucos mil inscritos. Era recente. Eu entrevistei o Whindersson, Kéfera, PC Siqueira, entrevistei uma galera, né, vários humoristas do Brasil todo, para aquele meu primeiro canal. Uhum. E aí a virada veio, como eu te disse, por conta do ator. Né, o ator queria falar mais alto. E eu disse, não, vamos começar a gravar pegadinha. Eu sempre fui muito fã do Silvio Santos, sempre gostei de ver as pegadinhas lá, por mais que eu sei que a maioria é tudo armada ali. Mas como seria a experiência de tentar gravar algo aqui? Eu já tinha feito teatro de rua, tá? Lá no Rio de Janeiro, eu morei no Rio um tempo e fiz teatro de rua. E eu disse, não, vamos tentar gravar pegadinha, porque pode ser uma coisa mais próxima do teatro de rua. Obviamente que as pessoas não estão sabendo que eu estou gravando, é diferente, né? E aí eu fui fazer a experiência. Quando eu comecei, só tinha eu, David Mafra e os Primitivos. Sim. Só tinha gente. Os outros foram vindo depois. A galera foi vindo depois. Timidamente ali foram vindo alguns. Mix Reynolds e alguns outros foram vindo. Mas quando eu comecei mesmo, só tinha o David Mafra e os Primitivos começando também. Nessa época, já se vivia de YouTube. Você pensava que, tipo, não, isso aqui eu vou viver disso. Isso aqui eu vou viver de produção, eu vou
você tinha essa questão já de ter sempre uma ideia na agulha para poder você já saber de quanto em quanto tempo você podia gravar uma pegadinha para ir no ar. Você monetizou, e quando eu digo monetizar, não é nem só se você conseguiu fazer dinheiro lá dentro do YouTube com a ferramenta, mas você transformou em um negócio de fato quando você viu que começou a dar certo, principalmente o canal de pegadinha. Vamos lá responder por partes isso aqui. O que acontece? É importante deixar isso claro. Eu criei o primeiro canal lá, que era o canal Fábio Atual 7, que é diferente desse canal que eu tenho hoje, que é o Fábio Atual. Tá? O canal Fábio Atual 7 ainda existe, só que ele está desativado, certo? E eu transformei ele em Fábio Jornalista. E tá guardado lá com minhas coisas e está desativado. Inclusive tem entrevista com todo mundo, como eu já falei, o Whindersson, Caio Oliveira, Camila Ukes, Nido Badoc, Kéfera, tem uma porrada de gente lá e tá desativado. Eu desativei ele por questões pessoais. Resolvi desativar, tá lá desativado, um dia eu reativo. Eu criei esse primeiro canal. Esse canal foi monetizado, certo? E eu comecei a ganhar dinheiro, ele foi o primeiro que eu comecei a ganhar dinheiro com ele. Só que foi pouco. Eu acho que eu fiz com ele uns 4 saques de $100, tá? $400. Acho que foi isso que eu fiz com ele, uns 4 saques ao longo de 2 anos ali de jornada com esse canal. E aí, o que acontece? Eu disse, vou criar um canal de pegadinhas. Eu lembro disso, estava no Murilópolis ainda, eu tinha um escritório no Murilópolis. Eu disse, eu vou criar um canal de pegadinhas. E eu vou fazer esse canal estourar. Só que eu não imaginava que ia ser tão difícil o processo de produção das pegadinhas. Porque para gravar pegadinha, tem muita gente, por isso que muita gente tentou, mas não conseguiu fazer aqui, sabe? Porque para gravar você precisa ter câmera boa para poder filmar de longe, pegar o zoom, porque as pessoas não podem, se já gravar de perto, as pessoas vão ver e não vai dar certo, né? Não é pegadinha, não é uma novela que tá todo mundo vendo o que tá gravando, né? É uma pegadinha, então é uma câmera escondida. Então o primeiro desafio foi esse. Aí eu fui, viajei e comprei uma filmadora, né? Uma filmadora Sony, e começou a dar certo, que eu fiz uns primeiros ensaios com as câmeras emprestadas e não ficou legal. Aí eu fui e comprei a filmadora Sony, eu comprei lá em Recife, não, em Aracaju. Viajei, comprei a Sony e aí começamos a gravar. Aí depois o outro desafio era o áudio, captação do áudio. Aí comecei a testar com celular, 1, 2. Aí depois, quando eu vi, eu tava gravando com 3 celulares para poder conseguir captar o áudio da outra pessoa do outro lado. Aí depois que eu resolvi todos os problemas de ajuste técnico, aí tinha em si a própria edição, que é muito trabalhosa, certo? Aí tinham questões de direitos autorais, ou direitos de imagem, que eu tinha que respeitar quando a pessoa não deixava, não liberava a imagem. Eu tinha que pedir autorização, eu pegava no começo tudo por escrito, depois eu passei a pegar por escrito e verbalizando, aí fui adequando, até eu adequar o modelo de gravação ideal. Eu criei o modelo de gravação ideal e o modelo de edição, porque senão a gente passava semanas. No começo, os editores, que no primeiro canal, quem editava era eu. Quando eu criei os Desenrolados, já foi uma infraestrutura que ninguém quer ter. Eu comecei a bancar o canal. Então, eu não ganhava dinheiro, saía dinheiro. No primeiro 1 ano e meio do canal Desenrolado, só saía dinheiro para pagar a edição, para pagar o cinegrafista, certo? Então, porque no canal Fábio Atual, eu mesmo gravava, que era entrevista, eu levava os equipamentos e eu mesmo gravava com a pessoa sozinho, sem ajuda de ninguém. Uma vez ou outra, minha esposa me ajudou também para gravar, ou alguma outra pessoa, mas no geral, a maioria das entrevistas que eu fiz do Sem Cortes era sozinho. Então, eu botava o tripézinho lá e começava a gravar. No canal, e eu mesmo editava. No canal Desenrolados, não. Eu precisava de alguém para me filmar, porque ninguém pode saber, então uma câmera tem que estar a milhares de metros de distância, né? Geralmente lá no calçadão, enquanto eu estava na praia, na beira da praia, né? Então, sempre com um zoom gigantesco. Sim. E eu tinha que ter alguém para editar, porque eu tinha minhas outras atividades, eu trabalhava em rádio, fazia stand-up, né? E eu estava aproveitando o canal para... eu vou destacar, eu estava fazendo stand-up quando eu tive a ideia de criar o canal Desenrolados. Eu disse, eu vou criar o canal para ser uma catapulta para o meu stand-up. Entendi. Entendeu? Eu vou criar o canal, as pessoas vão gostar, eu vou fazer ele crescer. E respondendo objetivamente, sim, eu já queria, quando eu criei o canal, eu criei com o objetivo, eu sabia que eu ia gastar, que seria como uma empresa, que poderia demorar para poder ser monetizado, que poderia demorar para poder ter um retorno sobre o investimento, certo? Mas que eu desde o começo sabia que ia dar certo, eu tinha convicção que ia dar certo,
né? Que eu sabia que eu ia viralizar algum vídeo, eu tinha convicção disso. E aí o que que acontece? O canal teve um outro porém. Além de ele catapultar os meus shows de stand-up, certo? Ele me catapultou para as palestras e os treinamentos, tá? Porque quando eu vi que eu tinha criado toda uma infraestrutura para o canal, eu criei um modelo, eu disse, poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu comecei, meus passos seriam muito mais rápidos. Porque eu experimentei muito com o primeiro canal. Sim. Eu errei muito com o primeiro canal. E com os desenrolados também. Então, quando eu bati ali 10 mil inscritos, que foi com 1 ano e meio, eu disse, vou criar a escola e vou ensinar outras pessoas. Só que muita gente ria de mim, inclusive possíveis alunos, no começo. Porque diziam assim, como é que você quer ensinar sobre YouTube se você tem um canal só com 10 mil inscritos? Que é muito difícil. Porque 10 mil é muita gente. É muita gente. Eu disse, eu estou ensinando porque eu criei um método. Eu sei o que vai dar certo. E vocês vão acompanhar a minha evolução junto com a escola. E dito e feito. Depois que eu criei a escola, eu estava com 10 mil inscritos, com 1 ano e meio. Com 2 anos, eu já tinha mais de 200 mil inscritos. Já estava com mais de 30 milhões de visualizações. Estava gigante já. Entendeu? Com 1 ano e pouco de escola. Porque tudo que eu ensinava, eu aplicava no meu próprio canal. E até que veio a plaquinha. Tá? Aqui a plaquinha. Não é fake não, tá, gente? A plaquinha tá aqui. Daqui a pouco eu pego ela. Deixa eu pegar logo. Aqui é real, tá? Para ninguém achar que é chroma key. É chroma key. Desenrolado. Tá? E pode observar que a placa é diferente das atuais. É a primeira, né? Essa aí é raiz. Essa é raiz. É a raiz. Epa, cai não, peraí. O canal tava indo bem, obrigado. E aí eu tive uma sacada, eu tive uma ideia, que foi esse vídeo que viralizou assim. Já tinha viralizado vários vídeos, né? Com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, tal. Só que eu tive a ideia. E eu disse, eu escrevi um post no Facebook que para muita gente pareceu soberba. Mas não era convicção. Eu escrevi um texto no Facebook que tem até hoje lá. Eu até vou procurar depois, porque é uma prova para mim, sabe? Eu escrevi 1 ano antes da pegadinha ser gravada e viralizar. Eu disse, acabei de ter uma ideia de uma pegadinha que, se eu conseguir concretizar, ela vai se tornar uma das maiores pegadinhas da história. Que foi essa pegadinha mulher beijando homens. Só que eu passei 1 ano para conseguir pessoas para fazer. Né? Então, eu botei lá que se eu conseguisse, quando eu conseguir, eu fiz outro post no meu Facebook dizendo, gravei uma pegadinha, explicando, que gravei uma pegadinha, não posso dizer o que é, mas já digo para vocês que quando ela sair, vai bater recordes de audiência. Ô, aí Fábio, curiosidade minha, que deixa eu abrir um parênteses aí, ele interrompendo de novo. Como foi que você convenceu as mulheres de participar? Você pagou o cachê? Foi hora trabalhada? Eram atrizes ou eram amigas que topou aquela Não, amiga não. Eu recebia mensagem para pedir para participar do canal. Ainda hoje eu recebo. Começou um monte de menina a pedir para participar. Aí foi vindo as ideias do que fazer com mulher, né? Como elas poderiam gravar. E foi vindo os insights e eu fui chamando. Só que aí eu disse, eu não vou botar essa pessoa de graça. Eu mesmo, a pessoa se oferecia de graça. Eu dizia, não, olha, eu vou te pagar um cachê, nem que seja um cachê mínimo, mas eu vou pagar um cachê. Aí comecei a fazer as primeiras pegadinhas com mulheres, que não foi essa ainda. E aí essa menina, que foi a Tamires, que vinha gravando comigo já, alguns vídeos e tal, eu cheguei e convenci ela de fazer o vídeo. E paguei, né, fiz depósito para ela, e fui claro para ela, disse, olha, esse vídeo é para se tornar um viral, tá? Então eu tenho tudo para ser um viral, independente das reações das pessoas. Sim. Se elas lhe beijarem ou não beijarem. Vai ser um viral porque você foi sem dar beijo nenhum, e vai ser um viral se você beijar, né? Se beijar geral. Se beijar geral vai ser viral. Se não beijar ninguém, vai ser porque você vai ser a zoação de só ter levado toco. Exatamente, só ter levado toco, que é uma coisa que... Só que era muito provável que os homens fossem beijar, tá? Era muito provável que eles fossem beijar. Detalhe, eu lembro que eu falei que eu postei dizendo, gravei, tô liberando esse mês um vídeo, que vai ser um sucesso. Aí é onde vem a história. Quando o vídeo saiu, alguns comediantes nacionais, eu não vou citar nomes aqui, que eu não quero treta com ninguém, mas alguns comediantes nacionais vieram desdenhar de mim no meu post. E na época eu até printei.
Post, você fala Facebook ou foi no post do na Facebook, postagem? No post do Facebook. No post do Facebook. Cadê, bonzão? Tá vendo? Não fala as coisas, não fala merda antes de coisar, tá, não sei o quê. Me zoando porque o vídeo, quando eu soltei, não ganhou muitos views. Ele fez um mês e só tinha 10 mil views. Só assim, 10 mil views. Só assim, que eu pra conheço... o tempo e pra o dia não é viral, mas já é uma puta visualização, né? Só que eu conheço de YouTube. Eu sei como o YouTube funciona. YouTube pode não pegar hoje e daqui a um ano o vídeo estourar. Sabe? Um vídeo de 10 anos, ele pode estourar com pequenas mudanças na otimização do vídeo. Pequenas mudanças na otimização, ele estourar organicamente. E foi o que aconteceu. Eu acho que eu soltei ele em agosto. Zoeira dos comediantes. Zoeira pesada, inclusive. Zoeira pesada. Os caras, inclusive, dizendo que eu só tinha muitas views no outro canal porque eram famosos e tal. Querendo me zoar mesmo, me botar pra baixo. Não era uma piada não era uma brincadeira sadia, era coisa pra botar pra baixo mesmo, sabe? Tipo, não, você só fez sucesso com outro canal porque tinha pessoas famosas, o Whindersson, Kéfera, não sei o que, não sei o que. E eu provei que eu tava com um canal no YouTube, onde eu estava conseguindo, com as minhas ideias, com a minha equipe, ou comigo mesmo aparecendo, estava conseguindo ali estourar, viralizar vários vídeos, né? E aí aconteceu desse vídeo, ele começar a estourar. Ele bateu 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. E aí no dia 31 de dezembro daquele ano, ele bateu 16 milhões de views. E aí eu fiz um textão, aí minha esposa disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso não, você não precisa disso. Vingarei agora. Eu fiz um textão para poder, tipo assim, rebater a galera, né? Sim. Aí ela foi, minha esposa sempre é a voz da experiência, né? E chegando, você não precisa disso. Aí eu fui e peguei mais leve, né, no texto. E não botei os... já falava por si só, né? Mas eu postei o texto, só que sem os prints que eu tinha botado os prints e tinha botado um texto assim, veneno, né? Devolvendo assim. Só que aí ela, voz de experiência, chegou ali para mim, não, você não precisa disso, você é maior que isso, tal. Essas pessoas não precisam de resposta, mas eu disse, mas eu quero postar. Aí postei no dia 31. Porque como era o último, por que eu postei no dia 31? Porque era o último dia do ano. E aí, naquele dia, com 16 milhões, eu tinha ultrapassado a pegadinha que tinha maior audiência do ano, que era a pegadinha do... Poxa, hoje eu tô... Porque o dia foi bem intenso, tá? Era uma pegadinha do Silvio Santos, daquele filme Annabelle, lembrei. Era do filme Annabelle. E aí, era uma pegadinha viral que tava com 15 milhões. Naquele ano, ele tava com 15 milhões. E aí, o meu bateu 16 no dia 31 de dezembro daquele ano. Acho que foi 2017. E aí, o quê? A pegadinha mais vista do ano de 2017. E aí, ou seja, o meu post lá de trás, realmente eu me tornei o vídeo viral de maior audiência do ano, como eu tinha dito. O Soberbo tinha dito ali que ia fazer o vídeo viral. Então, o vídeo viralizou. E aí, depois, eu nem liguei mais, porque o vídeo ultrapassou, foi para 55 milhões. Eu acho que eu só perco para o Vitali e para o Boom. Como o Boom tem um vídeo lá que eu acho que bateu 100 milhões, ou foi quase isso. Ou foi 70 milhões, uma coisa assim, que é o vídeo da cadeira de rodas. Foi um vídeo, não é cadeira de rodas, é um vídeo de deficiente, que eles colocaram um papelzinho num carro todinho, que parou na vaga, parou numa vaga de deficiente. Foi para Facebook, invadiu todas as redes. Pronto. Né? Aquele vídeo ali, eu acho que é um dos maiores da história, e do Vitali, que é de fora, não lembro agora qual é o país, mas que também bateu mais views do que o meu, só que tá falando inglês. O meu tá falando português. E inglês é o maior mercado, né? É o maior mercado, porque você tá em inglês, exatamente. Só que o meu vídeo foi parar na Turquia, meu vídeo foi parar na Rússia. Eu tenho um comentário turco dizendo, porque era um vídeo beijando mulheres, né? Aí, tipo, condenando a mulher, condenando por causa dos beijos, tá entendendo? Falando lá, eu tenho eu sei que é turco porque eu peguei o texto, botei no Google Tradutor e mostra lá que é turco. Sim. Entendeu? Tem um comentário turco, tem um comentário árabe, entendeu? Falando mal, né? Desejando mal, por conta que o vídeo era mulher beijando homem, entendeu? É preconceito, né? Uhum. Enfim. E aí, questões religiosas e tal. Mas, enfim, o vídeo viralizou e foi um sucesso.
quando a gente acaba fazendo algum sucesso, porque o sucesso ele é sazonal e o sucesso tá diante da interpretação de cada um. Mas o meu canal estourou mesmo, eu fui para vários estados e sempre que eu ia para ministrar palestra, treinamento, sempre lotou meus treinamentos, muita gente me reconhece, e nessa época, hoje não tanto quanto antes, hoje é muito pouco em relação a antes, porque eu estava em evidência. Então, as pessoas, mas ainda hoje, quando eu chego em lugares muito públicos, como o centro da cidade, como o shopping, que tem muita circulação, as pessoas dizem, você é o cara das pegadinhas, né? Você é o cara das pegadinhas. Na praia, meu Deus do céu, muita gente me reconhece. E eu fui reconhecido num cruzeiro. Num cruzeiro na Europa, eu fui reconhecido. Na Avenida Paulista, separado... 55 milhões deu mais visualizações do que a Rede TV dá no ano. Sim, com certeza. Eu até brinquei com isso na época, não com a Rede TV em específico. Tem muita TV que não dá audiência que o meu canal dá. Entendeu? Que o meu canal dava, que eu tinha 7 milhões de views por mês. E o que você está falando assim é muito verdade. O nosso podcast está começando, a gente fez um mês agora, temos 4, fomos para o 5º agora episódio publicado, e no YouTube a gente é muito pequeno ainda, mas no podcast essa é questão de tempo. É muito interessante, cara. No podcast eu até agradeço aí, o nosso público é 80% de brasileiros que não moram no Brasil. Show. Todos, 80%, mais de 80% na verdade. Em primeiro lugar vem Estados Unidos, depois Canadá, depois vem, não lembro qual país, eu acho que se eu não me engano o Brasil é 4º ou é 5º lugar. Não tem muito a explorar ainda. Escutam podcast, escutam o nosso podcast. Então queria até agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, brasileiros que nos escutam pelos podcasts do Deezer, pelo Spotify, fora do Brasil. Consome um pouquinho de conteúdo aí. Hoje nós estamos recebendo essa pessoa ilustríssima aí, que faz conteúdo para a internet, e hoje ele é um mestre do saber aí da internet. E lembrando... Apanhei muito, inclusive... eu imagino... aconteceu, por exemplo, lá no passado, ter gente de pegar, comediante recalcado, de pegar vídeo meu, lá do primeiro canal, lá do Sem Cortes, certo? Que sem cortes não é porque ele não tinha corte, não. Ele tinha corte, mas era para ser sem filtro. Entendeu? Sim. A pessoa podia falar o que quiser. Por isso que eu disse coisas, mas eu hoje não tô nem aí. Eu faço o meu, sei que contribuo para muita gente, colaboro para o crescimento de muita gente, não me arrependo de nada do que eu já fiz, né, na internet, tá? Eu tô falando, sendo bem específico, não me arrependo de nada do que eu já fiz na internet. Tudo que eu fiz sempre foi com muita honestidade. Não tem se você pode fazer um raio-x em todas as pegadinhas, pegar qualquer perito, que você não vai... Uma coisa você não vai encontrar é pegadinha fake nos meus vídeos. Não tem uma só pegadinha, eu posso afirmar. Pode pegar o nosso querido Metaforando, entendeu? E o Vitor. E olha, todas as pegadinhas lá, não tem uma só pegadinha fake. Nada, 0 pegadinha fake. Todas as pegadinhas lá sempre foram reais. Na verdade, não eram pegadinhas propriamente dito. Eu sempre digo que eu misturava. Eram experimentos sociais com embalagem de pegadinha. Por quê? Porque eu pegava assuntos sérios e colocava dentro de uma roupagem engraçada. Por exemplo, contratando traficantes. É um assunto sério, não é zoeira. Eu fui para a rua para poder ver até onde as pessoas iriam, sabendo que eu estava fazendo um convite para ela fazer tráfico. Uma pessoa que eu não conheço, nada a ver, e ela não me conhece, ou seja, uma pessoa que não te conhece, eu chego até ela e convido a ela para entrar para o tráfico. E aí, qual a intenção dessa pessoa? O objetivo era experimento social, era uma observação do cotidiano, né, de como as pessoas se comportam diante de posturas nocivas, certo? E aí eu pegava, dava o traquejo da graça. Por exemplo, eu fiz um contratando assassinos, que eu fiquei com medo, porque eu acabei descobrindo um assassino de verdade, um assassino de aluguel. Entendeu? Então, assim, é muito preocupante. Louco, né? Eu fiz vendendo maconha, e eu fui nas bancas de revista ali na praia, e teve gente que cedeu. Nossa, aí deve ter sido um público grande. Eu descobri onde tá. Porque as pessoas têm mania de apontar. E outra coisa, eu fui botar o dedo na ferida, porque onde eu fiz esses vídeos foi onde tá a elite. Eu não fui para nenhuma favela. Sim.
Eu fui onde está a elite para mostrar, desmascarar que as pessoas têm imagem de que vai encontrar droga. Você fez uma provocação, né, com o tema. Fiz né? uma provocação com o tema. Eu fui ali para o Vera Arruda, o corredor Vera Arruda, e fiz convite para as pessoas se tornarem traficantes. Aí, qual foi o gracejo? Eu sempre gostei muito de criar elementos. Eu gosto muito de seriado. Então, a droga que eu estava querendo traficar não era droga real. Não era cocaína, crack. Era uma droga irreal, já para poder depois não ter nenhum problema. Então, era o Vertigo, tá entendendo? Que tem no Arrow, entendeu? No seriado O Arqueiro Verde, entendeu? Então, eu pegava elementos do Gotham City, entendeu? E jogava nos meus, para ver nos comentários se as galera descobria, que eu deixava lá no subentendido. Entendeu? Eu tava brincando com as pessoas, jogava muitos elementos. Eu fiz contratando um motorista, contratando pessoas para poder roubar ônibus. Entendeu? Eu ia lá, fazia proposta. Eu descobri lá em Recife, eu fui fazer o contratando pessoas para poder roubar ônibus, contratando motorista de fuga. Olha só, eu fui fazer contratando motorista de fuga em Recife e o cara acabou revelando que ele já tinha roubado um monte de gente, mas que tinha deixado aquele mundo do crime, que ele ainda era procurado. Meu Deus, você não tem noção não, Fábio. Tá entendendo? Então eu passei por muitos perigos também, entendeu? Mas eram observações sociais, experimentos sociais que eu queria enxergar na sociedade, se era fácil, se uma pessoa podia facilmente manipular elas. E eu constatava isso, a manipulação era muito fácil de manipular as pessoas. Até mentiras, por exemplo, eu fui fazer contando histórias, que eu fui na praça, ali na praça da faculdade, no centro da cidade, ali Prado, centro, fui na praça da faculdade e eu fui chegar para as pessoas lá, convidando elas ali para poder cometer crimes e o cara, não, desculpa, contando histórias, eu fui lá convidar elas, falando com elas e chamando elas para poder, dizendo para elas que ia acontecer um tsunami em Maceió. E teve gente que acreditou. Eu fui o precursor das fake news, entendeu? Fazendo análise sobre fake news. Eu até digo isso no vídeo. Assim, olha, tá começando essa onda aí de notícias falsas e eu vou ver até onde as pessoas caem nas notícias falsas. E eu disse assim, olha, as placas tectônicas, na praia da Avenida, e tá para acontecer, e vai ser tudo submerso aqui. Faltou, por pouco você não previu aí o caso do Pinheiro, por pouco, né? Foi por pouco. Não teve esse caso especificamente, mas foi por pouco. Eu fui e inventava histórias, e era inventando história lá, contando história, inventando história, não lembro agora o nome do quadro corretamente, que eu tô conversando com você e tá vindo aqui as lembranças, né? Uhum. E já tem 2 anos que eu parei, né? Praticamente 2 anos que eu parei. E aí eu fiz muitos quadros, eu inventei muitos quadros, mas sempre assim, com o objetivo de observar. Por exemplo, o meu primeiro vídeo viral foi eu mesmo, Fábio, gravando, que foi o Dilma Morreu. Esse Dilma Morreu bateu 100 mil rápido. Eu assisti esse vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu fiquei popular, as pessoas me reconhecendo nos lugares. Eu gravei no Shopping Pátio. Né? Eu fui lá. Se eu não me engano, vocês liam, tipo que lia notícia no telefone. Notícia, porque acabei de ver aqui, tô vendo, a Dilma morreu. E o pessoal, não é possível. Exatamente, teve um velhinho que fez, o quê? Como é que pode e tal? E que a gente fabricou as notícias, né? A gente botou ali, a gente fez a arte e eu abria a imagem. Entendi, e a pessoa pensava que eu tava na internet. Entendeu? Eu disse, tá aqui na Globo.com, tá aqui, acabou de sair. Ou então eu chegava pro outro e dizia assim, não, porque eu fazia conexões como se tivesse real mesmo. Eu dizia assim, alô, mãe? Oi, o que foi? Luciano Huck? Dilma? O que aconteceu? A Dilma morreu, ou seja, eu falava, era um sábado à tarde que eu tava gravando, então eu fiz a conexão. Minha mãe assistindo o Luciano Huck, tá me contando que teve um plantão da Globo, parou agora, tal. Minha mãe acabou de ligar para mim, disse que eu tava assistindo o Luciano Huck e passou aquele plantão. Aí eu falava assim, mesmo para errar mesmo. Sabe aquele plantão que tem, o plantão da Globo? Eu disse, de notícia de última hora. Pronto, pois bem, ela falou que a Dilma morreu, que o avião caiu da Fábio, eu inventava a história, e aí a pessoa disse, meu Deus, eu queria ver qual era a reação das pessoas, e eu vi que tinha gente que desejava o mal,
né? Porque assim, você pode ser contra politicamente, não ser da sua ideologia, mas já estava começando ali a observar as maldades das pessoas, né? A mudança de comportamento no ser humano, entendeu? E as pessoas revelando o seu íntimo e pessoal, entendeu? Então, desde o começo ali do canal, eu gostei sempre de fazer isso. O Beijando Homens também, você vai dizer, mas o Beijando Homens não tem nenhum contexto. Tem também. Por quê? Porque tinha um vídeo beijando mulheres, que era do Vitali, que era estourado, certo? E aí eu que disse, eu quero observar se existe machismo e a gente inverter os papéis. E se a gente fizesse beijando mulheres beijando homens, como é que seria a reação das pessoas? Né? Então, antes disso, eu viralizei um vídeo que foi o Assediando Homens. Sim, onde sim. eu ia para as ruas, eu fiz metade no Rio e metade aqui também. Né? Porque eu gravei vários vídeos, metade no Rio, metade aqui. Eu fui para o Rio de Janeiro, gravei, depois gravei o resto aqui. Essa sua pegadinha virou até quadro num programa de TV aqui em Maceió. Sim, e... Não sei se você lembra. Lembro, sim. Eu acho que copiaram, né? Porque não foi você que fez lá. Sim, sim. E, inclusive, uma faculdade particular daqui virou estudo do curso de psicologia. Entendeu? Me mandaram no dia, olha o que está acontecendo aqui na minha faculdade. Aí, gravaram e me postaram. Estão analisando o seu vídeo aqui na disciplina de psicologia no curso de Direito. Só corrigindo. A disciplina de psicologia no curso de Direito estavam observando o meu vídeo, assediando homens. Que eu fui fazer o quê? Eu fui assediar homens para saber. Eu sei que é um crime, né? Eu fui fazer o quê? A mesma coisa que os homens fazem com as mulheres. Não são todos homens. Deixa eu claro lá que boa parte dos homens, quando a mulher passa, eles ultrapassam a linha tênue que existe entre uma cantada e você ser um assediador, né? Então eu fui lá e fiz essa representatividade. E depois a gente fez mulher assediando homens, né? Porque Fábio, essa pegadinha tem quantos anos? Mais ou menos. Tem muitos anos, tem uns 4 anos, cara. Então não pegou a militância forte no Twitter. Se tivesse pego, posta de novo que viraliza. Não, mas ela tem mais de 1 milhão de views. Eu acho que bate mais, hein? Eu acho que bate mais. Sempre que tem algum caso, por exemplo, quando teve o caso Zé Maia, ela aumentou. Quando teve o caso do Biel, aumentou mais. Né? Sempre que tem um caso de assédio, ela acaba ganhando mais views. E aí, como fez um sucesso, eu não fiz uma. Eu fiz 3 assediando. Foi 2 homens assediando homens, que foi comigo, e teve uma mulher assediando homens. Entendeu? Então eu fiz 3 versões, porque estava dando tão certo e todos têm na casa de 1 milhão. Você que está nos assistindo ou pelo YouTube, né? Saiba que a gente também está lá nos podcasts. Tem no Deezer, tem no Spotify, se você gosta de ouvir. Segue lá a gente nas nossas páginas lá em todas as plataformas de streaming. O que você preferir assistir aí, é só procurar lá. A gente também tá no Instagram e também tá no TikTok. Procura lá por Feedback Podcast, que você vai encontrar lá. Tem cortes, o pessoal posta lá umas coisas legaisinhas. Segue lá a gente que sempre tem conteúdo. Sempre vai ter conteúdo novo aqui com nossos convidados. Eu só queria perguntar uma coisa, Fábio. Na verdade, nem perguntar, mas querer saber a sua opinião. Você estava falando até dessa questão do pessoal que falou, que logo no começo falou muito, né? E meio que zombou mesmo ali, de que você estava sabendo que o negócio ia dar certo. Você não acha que as pessoas, infelizmente, não viam isso projetando do jeito que você via? Porque os grandes youtubers assim, era muito distante, era Felipe Neto, era Kéfera, era o pessoal que começou muito lá atrás, eles eram grandes e eram grandes assim numa proporção muito grande para quem estava começando naquela época, né, que era um sonho muito distante de quem queria fazer sucesso ou ser reconhecido como você foi. E que hoje a maioria estão lá no YouTube, né? Estão nas redes sociais. Não é nem por questão de ter aprendido, é porque é a maior ferramenta aí de maior democratização no mundo, eu acho, que a internet e todas essas redes sociais, né? Olha, é o seguinte, eu atribuo, tá, algumas coisas em relação a isso. O ser humano, não é a questão de as pessoas daqui e tal, enfim. O ser humano em si, ele, no começo, ele não é muito de apoiar o próximo, principalmente se for próximo a ele, ou seja, a pessoa está bem aqui. Então, se ele está no começo, pode olhar, pode observar, quando alguém vai apoiar algum cantor aqui da terra, é quando ele já está com algum destaque. Mas enquanto ele está aqui no começo, as pessoas não dão muita atenção.
quando ele já faz um aceno de fora para cá, aí as pessoas dão essa atenção. Isso é em todos os estados, não é só aqui, tá? Você primeiro faz, como você disse aí, vocês estão lá nos Estados Unidos para depois vir para cá. É assim, é o processo, infelizmente, é do ser humano. Ele primeiro, as pessoas de fora nos dão valor, para depois as pessoas de dentro darem valor também. Infelizmente é uma questão do ser humano, independe de ser de Maceió ou de qualquer outro lugar, é do ser humano, é assim. Isso é psicológico, né? Não é uma coisa normal. Agora, o que acontece? Depois que eu virou a chave, que o canal começou a bombar, com 1 ano e meio, tava todo mundo ali torcendo, aplaudindo, com um ou outro, como eu disse, umas pessoas ou outras que tinham uma invejinha, uma coisinha assim chata, mas no geral depois as pessoas se apoiaram muito, tanto é que eu tinha essa coisa de quando eu chegava nos lugares, as pessoas tinham satisfação de falar comigo, satisfação mesmo, você via no rosto da pessoa dizendo assim, pô, você é o cara do YouTube, né? O porteiro me parava na frente de prédio que eu tava passando, ei, ô desenrolado, me chamavam muito disso, ô desenrolado, né? E aí eu parava, tirava foto, conversava. Muita pegadinha minha, que era experimento social com embalagem de pegadinha, as pessoas não levavam como uma coisa leve, né? Tipo assim, depois que eu revelava que era pegadinha, a pessoa ficava puta da vida. Entendeu? Então, assim, e aí às vezes assim, com um clima meio pesado, né? Meio pesado e tal. Mas as principais coisas que aconteceu foi uma mulher que tentou jogar um coco em mim, um coco pegando na sua cabeça faz estrago, você pode até morrer. Uma outra mulher que puxou o canivete lá na praia, ambulante, puxou o canivete. O cara que eu falei que tentou me socar e depois tentou pegar a arma, né? E esses são os casos mais assim, tipo, chamam mais atenção. Para mim, né? Enquanto relação a perigo, medo, que vai se somando. E teve o caso dos flanelinhas. Se você assistiu o vídeo que eu fiz com os flanelinhas, que eu levei meu próprio flanelinha, né? Eu botei o menino na mala do carro, cheguei, eu disse assim, eu vou dar o troco nos flanelinhas. Me irritava você chegar nos lugares aqui. Na época que eu fazia stand-up, já me irritava. Eu ia fazer show no Teatro Deodoro e os flanelinha lá impedindo das pessoas entrarem guardarem seus carros, porque eles cobravam mais caro do que o meu show. O meu show custava R$10 e os caras cobravam 20 para parar na rua. Entendeu? Aí eu ia reclamar lá com os flanelinhas. Eu disse, um dia eu vou dar o troco nesses caras. Aí eu cheguei, peguei e fiz eu levando meu próprio flanelinha. Eu não lembro agora o título da pegadinha, mas eu fiz várias cenas diferentes. Nenhuma eu cheguei com o André na mala do carro. E aí, na hora que eu desci, o cara disse, vou olhar, viu? Eu disse, não, eu trouxe meu próprio flanelinha, abri a mala. Aí, oxi! E aí eu tava lá com o André para poder ficar. E eu também cheguei nos flanelinha lá da praia e fui roubar a vaga deles, né? Tipo, eu parei o meu carro e aí ele disse, eu vou olhar. Eu disse, não, eu mesmo vou olhar o meu e vou olhar os outros que estão aqui também. Não, que é isso? Eu disse, eu vou olhar e o dinheiro é meu. Se eu tô olhando, entendeu? Aí, mas eu já tô olhando, eu digo, mas quem impede? O meu olho tá aqui, é meu, o seu é seu. Entendeu? Aí comecei para questionar, porque tinha a brincadeira, mas tinha o de questionar a atitude dos caras, entendeu? Sim, sim. E aí teve um cara que chegou para mim e disse assim, não vai não, meu amigo, eu sou maçã. Aí eu disse, eu sou uva. Eu sei lá o que ele tava falando. Aí ele disse, eu sou de Recife. Aí eu disse, eu sou esporte, eu sou náutico. Pra onde a gente tá indo com essa conversa? Perdemos rumo. Pra onde a gente tá indo com essa conversa? Aí pronto, aí teve uma zoeira, tal, não sei o que, mas ele ficou bem bravo mesmo, bem bravo. E aí ele chegou e disse assim, eu sou um 5-7 nervoso. Um 5-7 é o artigo. Roubo seguido de alguma coisa, não lembro agora. Aí eu fiquei nervoso. Na hora que ele disse eu sou um 5-7 nervoso. Parou a brincadeira. Eu disse, oi, não, por favor, né? Tá tranquilo, eu não cometi nenhum crime, Senhor, oh, Pai, né? E aí, Senhor, põe teus anjos aqui. Né? Enfim, mas assim,
foi uma época boa também, entendeu? Eu, depois que passava os perigos, eu ria Cara, das coisas. tem uma pegadinha. Mas minha família ficava muito apreensiva. Ah, eu imagino. Principalmente minha esposa, minha mãe. caso, né? Minha esposa deu graças a Deus que eu parei de gravar. Minha mãe também. Minha mãe também. Eu lembro que tem um vídeo, eu não vou lembrar do que é, mas tem um vídeo, eu lembro onde ele foi gravado, eu lembro da cena, mais ou menos, assim, do que era. Que é uma gravação na frente do Canoa, se eu não me engano. Cara, eu foquei de rir nesse vídeo. Eu me bolei de rir nesse vídeo. Foi uma crítica aos influenciadores que querem pagar com um arroba. Aí eu cheguei e entrei no comprar, você quer comprar. Eu levei a plaquinha. Você quer comprar também, se eu não me engano, de algum ambulante. Postando no arroba. Isso, exatamente. Eu fiz várias versões. Aí eu cheguei na garota de programa, ali na Pajuçara, e fui e disse bem assim, quanto é que é o programa? Aí eu acho que ela falou, não lembro agora como foi exatamente, só que aí na hora disse assim, pode pagar com arroba? Aí, como assim? Eu disse, não, porque eu faço uma divulgação sua, entendeu? E aí tá pago, porque eu sou digital influencer. E aí eu fui lá, fui no cara do Coco, fui no cara eu lembro do Coco. Fui no cara do Coco, fui no Lopana, aí cheguei no Lopana, entrei, aí disse assim, não, porque eu sou Fábio Atual, eu sou muito conhecido na cidade, eu tenho não sei quantos mil inscritos no YouTube, e eu vim hoje aqui, né, para poder comer, fazer uma consumação, e depois eu faço uma divulgação de vocês, a gente tira uma foto. Aí, mas eu não estou reconhecendo. Aí eu disse, não, mas chame aí, o meu assessor pediu para eu vir para cá. Disse que era para fazer uma social aqui, vocês iam mandar toda a consumação e no final a gente tirava uma foto. E aí pronto, fiquei ali, né? E aí chamou o gerente, do gerente chamou o outro, aí ligaram pro dono do Lopana, entendeu? Cara, esse vídeo é muito bom. Eu lembro de alguns vídeos, um é desse, eu não lembro também do que era, eu lembro que no final do vídeo, no pós-créditos ali, né, em preto e branco, vocês colocaram uma parte da gravação que você sai correndo, alguém querendo lhe bater. Eu não lembro do que era também, mas eu lembro eu assistindo e eu rindo muito desse vídeo. E outro também é você correndo de alguém, se eu não me engano, é no centro. Se eu não me engano, é no centro. Da desgraça. Mas, cara, foi do contexto, não foi só de você correndo, foi do contexto. Foi muito engraçado. Esses 3 vídeos eu lembro, assim, muito marcante, né, das pegadinhas. Teve muito vídeo bom. E, por exemplo, o vídeo que eu mais gostei de fazer não é viral. E eu me decepcionei, achei que iria viralizar. Qual é? É o vídeo da pegadinha do Chaves. Não sei se você chegou a assistir. A pegadinha do Chaves. E foi bem lúdico. Foi o melhor. Se eu não me engano, eu assisti tudo. Se eu não me engano, eu assisti todos. Eu não me lembro. Porque são mais de 200 pegadinhas, né? Então, são mais de 200 vídeos. Então, esse vídeo foi a pegadinha do Chaves. Eu peguei cenas do Chavinho. Sim, sim. Né? E fui pra rua e reproduzi as cenas. Entendeu? Então, interagindo com as pessoas. Então, olha o Satanás! Que era Satanás, o gato, né? O gato. E aí, a mulher... Eu fingi assim com a mão, você tá vendo ele e tal, é o Madruguinha, tal, não sei o que era o cachorrinho do Chaves, só que eu só com a coleira arrastando, né? Então, várias cenas, assim, do Chaves que eu trouxe. Eu ficando né, paralisado também na frente do pivetão lá. Enfim, eu fiz várias cenas, ficou bem legal e foi o vídeo que eu mais gostei de fazer, foi o que deu mais trabalho, porque as reações do pessoal estavam meio ruinzinha, né, assim, tipo, e aí eu tive que gravar umas 3 ou 4 vezes, né, e eu geralmente eu só gravava uma vez, né, geralmente já ia, né? Já conseguia. Não, mesmo que não conseguisse eu botava do jeito que queria, mas esse do Chaves, entendi. Porque eu botava a reação do alagoano, porque o alagoano ele tem uma reação diferente dos outros estados. O pessoal fica meio puto. É meio esquentado, é meio esquentado, entendeu? Então, ele não leva muito na graça. Quando eu fazia com turista, pode observar. Quando eu gravava no centro, era um tipo de reação. Quando eu gravava na praia, que é com era turista, outra coisa. Outra reação. Era outra reação, era mais leve e tal. O pessoal não entende. Né? O pessoal não entende, porque é que se você faz uma brincadeira, o cara fica puto por conta da brincadeira. E quando você diz que é brincadeira, ele fica mais puto porque você fez ele entrar na brincadeira. Sim, exatamente. Mas teve muito vídeo bom, outros nem tanto, mas o que eu mais gostei de fazer, que eu depositei muito sentimento nele,
foi esse, que foi a pegadinha do Chaves, porque eu sou fã do Chaves, né? Como quem não é, né? Na nossa geração não tem como. Exatamente. Aí eu fiz essa homenagem. Aí ele teve 13 ou foi 14 mil visualizações e estagnou lá. Mas, assim, independente do número de visualizações, eu me senti muito bem gravando. Bom, muito bom. Ó, agora vamos tomar outro rumo agora que a gente precisa daqui a pouco finalizar esse vídeo aí que o Fábio precisa viver, né? Ó, vamos agora deixar para trás essa era de produtor de youtuber, de astro que aparecia. Eu queria saber como foi que começou a ideia da escola de youtuber, que você contasse aí os principais pontos que fez você abrir a escola, que ideia foi essa, né? E o que é que você ensina dentro da escola para as pessoas que estão nos assistindo aí pelo YouTube, estão nos escutando pelos Spotify, da vida que você preferir, qual plataforma que seja, nós estamos em todas, viu, gente? O Fábio, além dessa mais de uma hora de conversa que a gente já teve aqui, de engraçadíssimo das pegadinhas que ele fazia. O Fábio, como eu disse no começo, ele é um especialista, ele mesmo já disse isso, né? Ele desenvolveu um método e ele viu que aquele método funcionava, como tá aí para todo mundo ver que funcionava, a placa tá ali para dizer que funcionou, entendeu? O post com textão está lá no Facebook até hoje para dizer que funcionou, e ele pegou esse método e ele começou a replicar isso para as pessoas, dizendo, ó, existe um passo, você pode aprender e você pode, lógico, prototipar ele dentro do seu negócio. E aí ele criou a escola de YouTubers, que com certeza foi pioneiro, de fato. Eu também sou do ramo ali de redes sociais, não produzia, né? Esse é meu primeiro projeto produzindo conteúdo para YouTube, para podcast, mas eu já sou ligado a essa área de rede social, já tenho uma agência aí com mais de 10 anos na área, e quando você de fato lançou a escola de youtuber, não se ouvia falar nisso, né? Na verdade, eu acho que as pessoas assim deviam dizer assim: daqui um tempo vai ter faculdade disso. A gente só ouvia essas coisas. Daqui um tempo vai ter escola disso. E de repente chega a escola de youtubers e com um nome bem expressivo, né? Uma marca que assim, só de cara você já entendia qual era a sua proposta. Me diz, conta aí pra gente como foi que criou e o que é que você passa, né? Já vou emendar uma pergunta na outra, já para você ter dois serviços aí. O que é que você passa dentro dessa escola? Qual é o viés, né? Qual é a alma dessa escola? O que é que vocês querem passar? É pura ferramenta? Vocês ensinam as pessoas a mexer com ferramenta? Eu sei que não, tá, gente? Eu tô perguntando, eu tô dando uma escada aí para a resposta dele, porque eu já vi no seu Instagram você mostrando o pessoal não só o que é teleprompter, mas como ler o teleprompter, fazer gravações com celular ou sem celular, começar com o que ele tiver. Enfim, eu não vou responder aqui porque eu quero que você responda. Então, me responder como foi que começou e o que é que você passa dentro da escola. Beleza. Então, a escola de youtubers, eu veio dessa ideia, eu fui participar de um workshop do próprio YouTube Brasil, lá em Recife, né? Eu fui convidado, eu e mais alguns alagoanos aqui fomos para lá, foram acho que umas 7 pessoas, dentre eles o professor Ives Urquiza, que é uma referência no YouTube Educação, né, para o canal de Física. E aí a gente foi para lá, para Recife, participei desse workshop, e de lá eu disse, poxa, eu posso fazer um curso voltado para as pessoas que vivem me perguntando como é que cria, e aí a visão empreendedora, né? Eu disse, pô, eu posso ajudar as pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso. Por que não? Eu já vi qual é o passo a passo. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz de errado, eu sei o que eu fiz de certo, eu tenho a vivência empírica e eu estou estudando, porque eu estava fazendo os cursos do próprio YouTube. Sim, né? Então, eu estou estudando, eu estou me aprimorando, estou procurando informação. Eu disse, não, eu vou condensar todas essas informações, o que eu aprendi aqui na oficina, o que eu estou aprendendo nos outros cursos do YouTube online e o que eu aprendi com o meu método mesmo, que deu certo, que eu tenho como provar que funciona. E aí eu desenvolvi. E aí conversei eu estava com problema de espaço, né, de onde é que eu ia fazer, aquela coisa toda. Falei com o Gustavo Sarmento na época, perguntando se eu podia fazer no espaço dele lá, que era a GTEC. E a gente fechou uma parceria e eu fui fazer lá, né? A primeira turma foi lá na GTEC, a primeira, a segunda e a terceira, eu acho que foram lá. Depois eu aluguei meu próprio espaço. Aluguei não, na verdade eu já tinha o meu próprio espaço, eu só fiz redimensionar, fazer as cadeiras, fazer as coisas. E aí que eu não tinha quando eu lancei logo de cara. E aí eu fiz acho que 3 turmas lá na GTEC.
E era isso, a minha proposta era ensinar as pessoas a criar um canal passo a passo, do zero. Né? Como criar ele e porque as pessoas pensam, por que você precisa de um professor para ensinar o YouTube? Não é só criar o canal? Não, não é. Ele não é só postar o vídeo? Não, não é. Existem várias coisas que são importantes, fundamentais para que você consiga ter êxito. Por muito tempo eu nunca usei a palavra sucesso, tá? Para os meus alunos, para ninguém. Nas minhas comunicações eu não usava. Hoje eu uso, mas é porque eu mudei um pouquinho o pensamento, porque eu tinha aquela coisa, eu sempre fui muito, o alagoano, ele é muito específico, sabe? Tipo assim, se você disser X, e X tem que ser X, entendeu? Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então se eu disser assim, eu vou fazer com que você se torne um sucesso. Aí ele vai dizer, se eu não me tornar um sucesso foi porque você não me transformou. E não é assim. Eu te ensino, mas se você vai ter sucesso é outra história, porque se você não aplicar, você não vai ter sucesso. Então, com muito tempo, eu ficava com esse dilema dessa coisa, tipo, porque a aplicação é sua, Caio. Eu posso te mostrar o caminho, mas se você não aplicar, meu amigo, não tem questão que faça você ter êxito. E não só isso. Também tem uma outra coisa, tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim mesmo. Que, tipo, é ruim. O conteúdo que ela vai passar é ruim, entendeu? Então, sem condições. Sem condições. Então, eu posso te ensinar todas as técnicas de configuração, posso te ensinar toda a técnica de passar o conteúdo, mas você é ruim, entendeu? Então, ou você se abre para você virar uma pessoa boa, entendeu? Para passar o conhecimento, ou não vai dar certo. Então, daí eu criei o primeiro curso, que era do YouTube, depois eu vi a necessidade das pessoas tinham medo e vergonha de gravar, aí eu criei o segundo curso, porque eu já tinha um curso antes de falar bem em público, aí eu adaptei para, como eu sou ator, como eu fazia vídeo para internet, como eu também já trabalhei em TV, eu digo, eu vou pegar todas essas experiências e trazer para o universo da internet, do YouTube, usando técnicas de teatro, técnicas de TV e a técnica que eu usava no próprio YouTube, que é falar com naturalidade, para que as pessoas pudessem também ter mais êxito frente às câmeras. E eu ajudei muita gente a perder o medo e a vergonha de gravar vídeos, né? A se desenrolar dentro da câmera, ter um raciocínio rápido, eu consegui pensar. Você vê que eu falo, a eloquência vai me levando vai embora. Então, vai embora, mesmo cansado. De podcast. Não, não tem problema. A gente vai levar onde tiver conteúdo que você estiver feliz, eu vou levando aqui sem problema. Mas vale destacar que já está tarde, então, mesmo com cansaço, com tudo, a gente vai levando o assunto tranquilamente, emendando. Quando você me perguntou, eu disse, você pode perguntar o que você quiser, eu vou responder tudo que você me perguntar. Mesmo que eu não saiba, eu vou dizer, não sei, mas me pergunte que eu gosto da surpresa, né? Eu falei isso para você. Então, o que acontece? Eu criei esse método, comecei a aplicar, fiz os primeiros testes e deu super certo. E aí eu fui fazendo e eu vi muita gente dizer assim, oxe, sua oficina é X reais e é de fora, se fosse alguém de fora, eu vi muito isso aqui no começo, tá? Mas fui levando, fazendo o meu, né? Eu vi a gente dizer, mas só tem 10 mil inscritos, principalmente mais adolescentes, só que o meu público era empreendedor. Eu disse, eu não quero o adolescente. Eu tive uns primeiros adolescentes ali, só que eu disse, eu quero o empreendedor, porque o adolescente ele se acha a última bolacha do pacote, entendeu? Ele não quer aprender, ele quer ser o cara que vai ensinar, entendeu? Então ele chega lá com muita soberba para aprender. E aí eu disse, não quero não. E criança não é a minha praia. Adolescente eu ainda dava aula, mas criança eu sempre disse, não quero, porque eu não concordo com criança no vídeo, entendeu? Eu só concordo que a partir dos 13 tudo bem. Mas antes dos 13 eu sou contra. Se a própria plataforma coloca lá que você só pode criar conta com 13 anos, né? Com 13 anos, porque você vai tirar a possibilidade da criança se desenvolver e tal, para já se ter a pressão de ser um youtuber, de faturar. Porque as crianças, elas são piores do que os adultos. Elas já chegam para eu vou ganhar quanto? Vou ganhar quanto? As crianças, tudo quantos milhões eu vou ganhar? Vou ficar rico? Eu digo, vai viver a infância. Você está atropelando os passos. Sou a favor do empreendedor, de começar a empreender com 13 anos, 12 anos, tudo bem. Mas antes disso, vá brincar, vá se divertir, vá tirar o fedor do mijo, vá. Então, eu fui e criei esse método, começou a dar certo, daqui a pouco comecei a ser chamado para fora, né, para outros estados, e comecei a ministrar palestras, treinamento fora do estado de Alagoas, né, fora da cidade de Maceió,
né, também. Fui para o interior começar a rodar. E aí, depois a coisa começou a deslanchar. Eu fui para o Paraguai ministrar treinamento lá, né? Já fui convidado antes da pandemia para ir para Portugal, mas acabou não rolando por causa da pandemia, né, para poder ministrar palestra lá. Por conta do YouTube, eu já viajei para vários países. Eu fui para Portugal, fui para a Espanha, eu fui para Cabo Verde, né? Eu fui para o Paraguai, né? Eu conheço vários estados do Brasil por conta do YouTube. O dinheiro que eu ganhei no YouTube, né? Teve vídeo meu que dava para comprar um Celta. Que gerava monetização que dava para comprar um Celta. Não é o melhor dos carros, mas brincadeira, tá? Quem tem Celta, minha mãe tem um Celta, tá? Vendeu agora. Mas enfim. Então a gente, assim, eu comecei a entregar muito conteúdo, então hoje eu tenho curso de YouTube para empreendedores, eu tenho curso para você superar o medo e a vergonha de gravar vídeos, eu tenho curso para quem quer lançar cursos, né? Eu tenho curso de marketing digital como um todo, tenho o curso de alta performance digital, que o cara vai aprender Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo que é importante. Aí o cara diz assim, mas você só tem 5.000 seguidores no seu Instagram, né? Porque tem gente que é assim, você tem 5.000, eu digo, eu garanto que os meus 5.000 seguidores que eu tenho no Instagram me faz ganhar mais dinheiro do que tem gente que tem 100.000. Eu digo isso muito. Porque na verdade, eu ganho dinheiro com o Instagram. Eu ganho dinheiro com o YouTube. Whindersson, né, Fábio? Hã? A gente viu isso muito, tanto com o Whindersson, só lhe interrompendo, abrindo um parênteses disso que você falou. A gente viu muito isso com o Whindersson e também, principalmente no Instagram, com o Carlinhos Maia, que ele faz 1 bilhão de visualizações nos stories e não tem isso de seguidores. Sim, é verdade. Alcance é uma coisa, seguidores é outra totalmente diferente. É outra totalmente diferente. E venda é outra totalmente diferente. Perfeito. Engajar o público ao ponto de você vender é outro fato. Bicho, eu já fiz live com 10 pessoas e eu vender R$7.000. É isso que as pessoas não entendem, né? De mentoria, de curso, entendeu? Fazendo uma live lá e sem vender nada, tá? Sem vender nada, só no final fazer uma chamadazinha para ação. Chegar e dizer assim, olha, se você tiver a fim de fazer uma mentoria comigo, entre em contato comigo no inbox. Pronto. E aí as pessoas vinham no inbox e eu fechava. Eu lembro dessa live tranquilamente, 10 pessoas, 7.000 conto de mentorias, não é? Eu fechei pacote, né? De pacote de mentorias, R$7.000. Eu digo, para que eu preciso de mais? Eu não preciso ter 1 milhão de pessoas comigo. Eu preciso ter pessoas engajadas, pessoas que estejam afim do meu conteúdo. E é isso que eu ensino. Eu ensino as pessoas, eu ensino empreendedores a ganharem dinheiro com o YouTube de várias formas, certo? São várias formas de ganho. Não é só a monetização. A monetização é só uma fração do dinheiro que você tem como ganhar. A exposição, a vitrine que é o YouTube, né, para você, o quanto que ela pode lhe proporcionar de portas abertas nas coisas. Como eu disse, lá atrás, eu fui chamado para a TV por conta do YouTube, fui chamado por rádio por conta do YouTube, né? Fez o caminho inverso de muita gente, né? Então, hoje muita gente sai da TV e vai para o YouTube, né? Muitos jornalistas saíram da TV e foram para o YouTube, né? Apresentadores de TV saíram e foram para o YouTube, estão hoje no YouTube buscando ali um espaço, porque é a melhor plataforma de vídeos do mundo por muitos anos. Vai continuar sendo a maior e melhor plataforma de vídeos do mundo, entendeu? Porque tem a melhor infraestrutura. Eu vejo muita gente reclamando do YouTube direto, isso, aquilo, outro. Não. Primeiro, eu até fiz um vídeo desmentindo o Felipe Neto, né? Porque ele faz os vídeos para causar, entendeu? A polêmica pela polêmica. Né? É para ter views. A polêmica pela polêmica. Ele fazia muito. Hoje ele até que não pega tanto no pé do YouTube, mas antes ele fazia muita polêmica contra o YouTube para poder ele crescer. Sim. Entendeu? Então ele batia no YouTube para poder ele crescer, mas muita gente reclama, não, porque meus inscritos não estão recebendo a notificação. É óbvio que não vai receber notificação, porque as pessoas, só uma dica, né? As pessoas não tem como, o YouTube não tem como sufocar a caixa de spam da pessoa que está inscrita em 100 canais. Ela vai selecionar aqueles que estão com o sininho ativado e aqueles que estão, e mesmo assim, vamos supor que você está inscrito em 20 canais, todos com o sino ativado. Ele não vai te mandar 10 notificações, porque tem canal, como o Resende, por exemplo, que faz 3 vídeos por dia. Entendeu? Então é assim, fica impossível dele sair enchendo sua caixa de spam. Entendeu? 3 vídeos do Resende, 2 vídeos do Caio, 1 vídeo do Fábio, 2 vídeos do... Não tem. Aí ele vai selecionar aqueles que você mais interage, que você fica com mais tempo de retenção lá dentro. E aí, essa é a verdade. Entendeu? Então, que muita gente esconde, ou maqueia. Aí diz, não, o YouTube não está entregando. Entrega sim.
se você é inscrito num canal, pode ter certeza que você pode não receber a notificação, mas quando você estiver navegando no feed do YouTube, vai aparecer lá como recomendado. Entendeu? Então, isso já é uma forma de entregar. Sim, entendeu? Lógico. Então, que ele está lá recomendando. Esse meu vídeo que tem hoje 55 milhões de visualizações, o YouTube fez questão de jogar na minha cara. Várias vezes ele botava lá no Analytics, seu vídeo está sendo recomendado, seu vídeo está sendo recomendado. Porque o meu vídeo começou, depois que ele bateu 16 milhões no orgânico sozinho, e o próprio YouTube começou a recomendar por conta própria. E ele botava lá, seu vídeo está crescendo porque eu estou recomendando, viu, filho da mãe? Então, ele recomendando. Foi 55 milhões no orgânico, limpo, tranquilo. Entendeu? Muita gente chegando lá e dizendo, como é que esse vídeo chegou a esses milhões? Blá. É a fórmula de viralização, entendeu? Então você tem que ter tem um método, existe um método para viralizar. Eu não viralizei um vídeo, viralizei vários vídeos. E tem um método a seguir para que você viralize. Quando você que está assistindo aí, e você que está ouvindo, preste atenção. Muita gente pensa que os influenciadores estão passando com um cachorrinho sem querer. Eita, olha, apareceu aqui o cachorrinho sem querer. Não, sem querer, querido. É criado aquele story. Foi proposital. Alguém empurrou o cachorrinho para aparecer. Sabe por quê? Para criar um enredo. Ele vai criando um enredo ao longo do dia. O Carlinhos Maia só tem esses stories que ultrapassa aí a Kim Kardashian, né, que ganha milhões de visualizações, porque ele cria histórias. Isso, contar histórias, é storytelling, é a arte de contar histórias. Você tem que aprender a contar as histórias, para que você possa engajar. No meio, você vai soltando inserções de chamadas para ação, para que você possa fazer venda. Entendeu? Então, tudo tem um contexto, nada é por acaso. Entendeu? A mãe aparecendo, a mãe batendo, nada ali é por acaso. Viu-se que a fórmula dava certa, e começou-se a fazer aquilo ali acontecer. E a repetir, a reproduzir o mesmo modus operandi. Entendeu? Então, assim, pode ficar tranquilo que boa parte, 90% do que aparece na sua timeline por grandes influenciadores é pensada. É estrategicamente pensada. Entendeu? Abrindo um parênteses aí do que você falou do Carlinhos Maia, falando exatamente disso, dos stories montados, das histórias montadas, isso cabe muito porque quando o Whindersson começou a fazer stories e tinha toda aquela pegada de dizer que ele é ele mesmo, é ele sem camisa, etc, aquele negócio todo, muita gente também levou ao pé da letra a história do Carlinhos Maia, né? Dizia assim, ele mostra a vida dele. E ele ele desmentiu totalmente essa história quando ele fez a primeira entrevista dele, se eu não me engano, que ele contou sobre isso, foi com o Pânico, eu acho, não lembro, que ele contou... a primeira entrevista dele, que ele fala isso, eu tava lá, ele tinha 100 mil inscritos no YouTube, ele ainda estava pequeno. Então não via. Não estava tão grande. Pequeno assim, em proporção ao que ele é hoje. Sim, sim. Foi no Tudo de Bom, aqui em Alagoas. Verdade. Você estava eu lá, e ele lá, eu estava lá. E ele falou que inicialmente, quando ele começou os vídeos dele, ele era arrogante, ele passava de bonzão, não mostrava a família. As coisas que ia fazer, né? Exatamente, ele não mostrava a família, ele tinha vergonha da família, inclusive, e aí ele tentou durante muito tempo passar o de snob, né, aquela coisa de ser o snob, tal, e não deu certo, não viralizou. A partir do momento que ele ele perdeu a vergonha de mostrar os pais e começou a mostrar a família, aí as coisas começaram a se abrir, aí ele viu que ali tinha uma fórmula, porque ele mesmo já disse várias vezes que ele não tinha ele tinha vergonha de mostrar, né, a família. Então, assim, e ele já falou em outras entrevistas, com mais a fundo e tal. Mas você me corrigiu bem aí. Eu assisti, de fato, até essa entrevista, porque eu vi você postando nos seus stories e tal. Apesar do Carlinhos também ter postado, mas eu não sigo o Carlinhos Maia. Eu vi nos seus stories que você tinha participado e eu fui procurar porque eu queria saber do que era que vocês tinham falado, e aí eu vi que de fato ele contou isso. Eu lembro da entrevista do Pânico porque eu sou muito fã do Pânico, assisto eles todos os dias praticamente, e lá ele acho que ele falou assim no nível nacional, né, vamos dizer assim, no caso, que ele abriu o jogo, que ele disse, tudo foi pensado, o que eu ia fazer, eu anotava o que eu via que dava certo, o que não dava, como é que eu ia fazer de novo, se repetia, se não repetia, mostrei a mamãe, deu certo, então tem que mostrar mais a mãe. Então, desmistificou tudo aquilo que as pessoas dizem, ele pega o café com a vizinha. O aleatório.
Aleatório, não é aleatório. As Né? pessoas Pode têm até essa ser a vida mania. dele, né? Pode até ser a vida Sim, dele aquilo ali, né? Mas ele usou a vida dele e moldou para mostrar da forma que ele queria. da forma que funciona. E funciona, Lembra que perfeito. eu disse algumas casas atrás que quando eu fiz o vídeo do assédio, eu vi que bombou, eu fiz o quê? Gravei mais dois. Entendeu? Você repete um padrão. Quando algo dá certo, você repete. Você muda a abordagem e repete. Porque você vê que funciona aquela tática. Então, é uma das coisas que eu ensino no meu curso, é como você identificar nas métricas o que é que deu certo e o que é que não deu certo. E como fazer para que aquilo possa ser repetido. Eu mostro trechos de por que você está perdendo a retenção, por que as pessoas não estão voltando. Tem gente que tem muita visualização e tem baixa retenção. Entendeu? Então, se você tem baixa retenção, lá na frente seu canal vai cair. Entendeu? Então, assim, são coisas que precisam ser analisadas. Não tem métrica de hoje dizer assim, vídeo longo não pode, vídeo curto. Não tem isso, não tem. O que tem é tempo de retenção. É a forma que você conduz o vídeo para que você faça com que as pessoas fiquem mais tempo com você. Eu faço live de 2 horas e meia e mantenho pessoas comigo do começo ao fim. Entendeu? Então, por quê? Porque eu consigo engajar, porque eu Sim, consigo prender a atenção de algum modo. Entendeu? sim. Então, assim, as pessoas precisam ter essa noção. E aí eu ensino isso no curso, nos meus métodos. Hoje o meu curso, eu tenho um curso, mentoria online, né? Eu vendo cursos online. A pandemia fez a gente fechar a nossa escola, que era na Pajuçara, por conta da pandemia, obviamente, né? E todos os cursos são online ou presencial. Quando voltar, as coisas voltarem, já não vai ser mais o mesmo modo, com a sede fixa. Vai ser em locais específicos, ali, tipo no hotel, numa faculdade, em algum lugar, ou quando alguém contratar. Por exemplo, eu não posso revelar agora, mas eu fechei com uma grande instituição para um outro estado agora, e por conta da pandemia eu já soube hoje, ela me ligou dizendo que talvez dê lockdown lá, então vão segurar o anúncio da nossa ida, né? Certo. Vão esperar se vai realmente ficar em lockdown ou não. Mas a gente está na busca de talvez retome as coisas presenciais também. Não é o foco principal, porque, como eu disse, eu tenho meu horário todo preenchido de mentoria, tenho meus cursos online que eu lanço, tenho mentoria individual, mentoria coletiva, cursos online, enfim. E aí a gente vai fazendo. Toda terça-feira eu dou aulas ao vivo gratuita para quem quiser. Né? No meu No site YouTube, tem né? No conteúdo YouTube. gratuito. Hã? No YouTube Aulas, isso, né? aulas ao vivo no YouTube, youtube.com/fabatual, e o meu site que é www.fabatual.com. Muito fácil, muito simples, www.fabatual.com. Tem e-book de graça, tem vídeo de graça, tem aula de graça e tem o conteúdo pago. Se você quer um método para você seguir, tem o conteúdo pago que você vai conseguir se desenrolar muito bem, obrigado. E eu tenho vários cases de sucesso, eu tenho médicos, eu tenho professores, daqui de Mação, inclusive, tem professor, tem médico de São Paulo, tem psicólogo de Portugal, tem a educadora financeira que faturou 2 milhões de reais nos últimos 2 anos e que usou o YouTube como trampolim, entendeu? Faturou 2 milhões de reais, não disse que fez 2 milhões de views. Faturou 2 milhões de reais, aluna minha. Né? Mas não foi só com o YouTube, foi uma das ferramentas para ajudar ela a vender mais cursos. Né? Ela faz os lançamentos todo mês e o YouTube é uma das ferramentas que ela usa Ela usa para para engajar o conteúdo poder dela. engajar o conteúdo dela. Né? Então, assim, eu tenho muitos alunos, eu sou mentor de mentores. Né? Eu sou mentor da Aline Sopper, que é treinadora de educadores financeiros, faturou mais de 2 milhões de reais. Sou mentor da Andressa Mendes, que é lançadora também. Eu sou mentor do Bruno Giuliani, que é formador de coaches, né? Que tem uma das maiores escolas de coach do Brasil. Eu sou o treinador do Sérgio Nogueira, português, que é simplesmente o melhor fotógrafo de casamentos do mundo. Né, eleito 2 anos seguidos já. Né? Então, assim, eu treino pessoas que já treinam outras pessoas, que já têm cursos que treinam outras pessoas, e tenho também profissionais liberais, que são meus alunos. Né? Então, meu foco é a galera do Do empreendedorismo. É o empreendedorismo. pessoal que quer empreender. Não é a galera que está ligada assim, eu vou ficar famosinho. Não. É o Não. pessoal que quer vender, que quer ganhar dinheiro. Entendeu? Como usar o YouTube para ganhar dinheiro. Eu tenho, por exemplo, a minha aluna de zootecnia,
que eu digo para ela vai se tornar a embaixadora do YouTube rural. Ela vai se tornar a embaixadora do YouTube rural. Programas de TV que replicam no YouTube. Que replica, exatamente. Mas pessoa que faz conteúdo não tem. Canal Ruminando, 16 mil inscritos, mais de 400 mil visualizações, top, falando do meio rural, entendeu? Falando de boi, entendeu? E ela já entendeu a coisa. Ela tem 30 vídeos apenas, já tem mais de 400 mil visualizações, mais de 16 mil inscritos, já vende curso, já ministrou palestra, tudo por conta do YouTube. O médico que eu falei, que é o Dr. Rodrigo Olmedo, tem mais de 12 mil inscritos, já foi palestrar para 2 mil pessoas, a consulta dele custava R$200, hoje custa R$800, tudo por conta do YouTube. Porque o YouTube eleva o nosso patamar, porque é uma vitrine, você ganha autoridade, você conquista a autoridade, entendeu? Então, assim, realmente o meu método é um método focado nisso, em fazer você aumentar seu faturamento, de você aumentar a percepção de valor diante das pessoas, entendeu? De você ter um crescimento sustentável dentro do canal. Mas o meu foco não é, tipo assim, você vai virar uma celebridade, isso é consequência, né? Meu foco é fazer você ganhar dinheiro, mesmo com poucos inscritos. Até porque, como você falou, pode ser que a pessoa aconteça de virar uma celebridade como você virou na época, né? Acredito que até deve ter gente que ainda lhe reconhece ou não. Sim. E isso não impede dela conseguir vender, né? Dela conseguir atingir ali as metas dela. Gente, o Fábio Atual fez conseguiu fazer o peixe dele aí, todo mundo já ouviu direitinho. Tem que fazer aí um dos cursos deles. Então, vocês que estão nos escutando pelo Spotify, pelo Deezer, qualquer plataforma de Instagram, nós estamos de podcast, perdão. Qualquer plataforma de podcast, nós estamos em todas. Então, você que está nos escutando pelo podcast, pelo Spotify, pelo Deezer, nós estamos em todos. Você pode procurar lá. No YouTube também, nós estamos. Quer procurar o Fábio Atual no site dele, que é www.fabioatual.com.br. Só.com. Só.com. Fabioatual.com. E no Instagram é www.fabioatual.com. Fábio Atual, no YouTube é Fábio Atual, todo lugar é Fábio Atual. Não é antigo nem futuro, é atual. É atual, entendeu? Maravilha. Simples, fácil, prático. E eu tenho alunos no mundo todo, então não importa. Se vocês moram nos Estados Unidos, se você mora. Eu tenho uma aluna na China, agora ela não está mais na China, está no Brasil, mas era brasileira que morava na China, morou 3 anos na China. Então, assim, não tem fronteiras, então, onde você estiver. Aí, nosso público está nos escutando pelos podcasts. Mais de 80% da nossa audiência no podcast é totalmente fora do Brasil. A gente tem uma fraçãozinha que assiste aqui, que escuta aqui no Brasil, muito pequena. E então, se quiser me levar para os Estados Unidos, pode levar. Leva a gente também, que a gente faz podcast aí. Ó, Fábio, cara, foi sensacional, bicho. Mas eu acho que essa foi a maior entrevista de todas. Acho que já tem mais de 2 horas aqui. Não sei se depois que editar, não sei se vai ter edição de alguma coisa, mas não sei se vai dar 2 horas, mas eu acho que tem mais de 2 horas de gravação já. Eu gostei muito de ter recebido você aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Não errei quando eu sabia que eu tinha que trazer aqui você de primeiro. Não foi o primeiro, mas eu queria já ter alguma coisa antes de chegar aí, um cara que já conhece da plataforma, então não queria chegar aqui atropelando as coisas. Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui, ter aberto aí o seu conhecimento, que muita coisa que o Fábio falou aqui as pessoas escutam pagando, né? Então, os nossos telespectadores aí, os internautazinhos do nosso podcast do YouTube, teve a credibilidade aí de Fábio Atual de graça, né? Sem pagar nada escutando o nosso podcast. Então, cara, muito obrigado mesmo por você ter vindo. Sucesso aí mais ainda na sua carreira, eu vejo você fazendo aí. Além disso, o Fábio faz muitas outras coisas, viu, gente? Porque a gente só falou aqui desse coisa, mas o Fábio também é empresário. Você ainda é síndico lá daquele empresarial? Sou gestor lá do empresarial Humberto Lobo. Ó, o cara faz de um tudo. Que eu tenho sala lá, né? Aí... Teria que ser uma como é o nome? Uma temporada de Fábio Atual aqui para poder caber todo esse conteúdo. Mas não tem condição. Um dia a gente chega lá e ele volta aqui quando ele tiver mais isso. Se Deus quiser, a gente volta aqui para falar um pouquinho mais com ele. Mas, Fábio, muito obrigado. Pode chamar. E, cara, sinta-se à vontade. Foi muito bom receber você aqui, suas histórias, morri de rir. E é isso. Obrigadão mesmo.
Obrigado a você, Caio. Tamo junto. Que Jesus ilumine aí o seu projeto. Que ele te abençoe aí, que vai fazer muito sucesso, com certeza. Só ter paciência, entendeu? Fazer o trabalho certinho, manter a consistência, que vai crescer muito. E os brasileiros no Brasil também vão te valorizar, certo? Pode ficar tranquila em relação a isso. Tempo ao tempo, né? Resiliência. Porque o resultado não vem rápido. As pessoas param muito aqui em Maceió com os projetos porque elas não têm paciência para aguardar, né? Então, tenha paciência para aguardar, que vai dar tudo certo. E é isso. Obrigado pelo espaço. Que Jesus ilumina todos. Me sigam nas redes sociais e vamos nessa. Pronto, é isso. Segue aí o Fábio. Segue a gente também, lembrando que a gente está no Instagram. E os desenrolados, né? Quem quiser ver as pegadinhas, só ir lá no YouTube, digitar Os Desenrolados e ver lá as pegadinhas, que em breve eu vou estar vindo com uma nova roupagem por lá, e um estilo podcast, umas coisas que eu não posso ainda adiantar, mas para humor, né? Para humor. Maravilha. Vou ver uma coisa lá, beleza? Maravilha. Então em breve vamos ter mais conteúdo aí o grande desenrolado de Alagoas. Muito obrigado você que está nos escutando pelos podcasts, pelo Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. e coisa e pá. Você que está nos assistindo também no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um feedback. Até a próxima semana e tchau.